Continuando então, vamos falar sobre o valor presente líquido e a taxa de retorno. Bom, então, o que é valor presente líquido? O que é? É valor presente líquido de todo o fluxo de caixa. Então você traz a valor presente todas as flechas que representam os fluxos futuros de caixa. Então vamos olhar lá o nosso caso aqui, no caso da companhia ali. Então se você trouxer todos esses fluxos de caixa para valor presente, vamos pegar aqui a cor vermelha, você traz todos esses fluxos de caixa para valor presente, todos eles, os 10, todos. Você vai encontrar uma flechona aqui. Aqui está invertido, a flecha vermelha deveria ser azul e a de baixo deveria ser vermelha, mas não tem problema. Aí você pega esse valor, que é o valor presente das entradas, diminui do valor presente de todas as saídas, nesse caso só tem um valor de saída, e você tem um menos o outro aqui, esse aqui mais e esse aqui menos, você vai ter o valor presente líquido, ou Net Present Value, em inglês, né? Então, se você somar, diminuir das entradas às saídas, você tem esse valor presente líquido, tá? Então, esse é o valor presente líquido. Só que tem um detalhe. Para você trazer esses fluxos de caixa ao valor presente, você deve ser indicado uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto, esse I, na empresa é chamada de custo de capital. Custo de capital, tá? Quando você estuda matemática financeira, você aprende o termo TMA, taxa mínima de atratividade. Na empresa, a taxa mínima de atratividade é o tal do custo de capital. O custo das diversas fontes que financiam a empresa. Ok. A gente já vai fazer uns exercícios aqui para solidificar esse conhecimento aqui. Ok, então o valor presente das entradas de caixa descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa, subtraindo o investimento inicial. Se o valor presente líquido do fluxo, for positivo, o projeto deve ser aceito. Se o valor for negativo, o projeto deve ser rejeitado. E o que é a taxa interna de retorno? É a taxa, atenção, a taxa interna de retorno é a taxa, deixa eu voltar aqui, é a taxa que zera o fluxo de caixa. É a taxa que vai forçar o fluxo de caixa zerar. Ou seja, qual é a taxa que eu aplicando sobre 7 mil trazer valor presente vai dar 42 mil aqui. Ou seja, é uma taxa que vai trazendo todos os 7 mil para cá, vai dar 42 mil, ou seja, 42 menos 42, o valor presente seria zero. Essa é a definição, tá? Então veja, taxa de desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial referente a um projeto. Qual é a leitura? Se a taxa interna de retorno for maior do que o custo de capital, aqui CC é o custo de capital, tá? Aceita o projeto. Se a taxa interna de retorno for menor do que o custo de capital, rejeita-se o projeto. Antes de ir para o próximo slide, onde a gente também vai fazer alguns exemplos, eu queria colocar na prática isso lá naquele caso da companhia ali. Então a gente conheceu esse fluxograma, né? E aí eu vou lá no Excel para mostrar para vocês. Isso pode ser feito na calculadora financeira também, tá? Caso da companhia ali. Eu coloquei o ano aqui do lado, 0, 1 até o ano 10. O primeiro fluxo do zero, o investimento inicial é 42 mil negativo. E depois você tem um fluxo constante de 7 mil. Esses números podem alterar, tá? Não tem problema. Então, para calcular a taxa, você não precisa de taxa. Você só precisa de taxa de desconto para calcular o valor presente líquido. Essa taxa interna de retorno, lá, quando a gente tem um Excel que não é brasileiro, né, que não é traduzido para o português, ou quando você usa uma calculadora financeira, vai aparecer a sigla IRR, de Interest Rate Return,
que é a mesma coisa que taxa interna de retorno, tá? Aqui no meu caso tem um Excel brasileiro, então eu escrevendo aqui, ó, a fórmula da TIR, ele já me diz o que a taxa interna de retorno, ele já me diz como é que eu calculo, ó. Eu tenho que indicar os valores e ele me dá o cálculo, tá? Não precisa daquela estimativa. Então, eu indico quais são os valores, ele vai identificar qual é a taxa de retorno. 10,6, na verdade, é 10,558, né? Eu arredondei. E qual é o sobrenome desse número? É ao ano. Por quê? Porque o fluxo ali em cima está ao ano. Ok, ok. Então, pessoal, olha só. Agora eu vou mostrar para você o caso do valor presente líquido ou do Net Present Value. Pensem comigo, se eu aplicar uma taxa interna de retorno de 10,58 e tal, qual seria o valor presente líquido? Seria 0. Agora, olha só, vamos imaginar o Brasil. Vamos considerar hoje o Brasil que a taxa mínima de atratividade, vamos usar a Selic. Quanto que é a Selic hoje? Selic. Vamos... Selec não, Selic. A Selic hoje está em torno, vamos para simplificar, 4,5%. Vamos usar esse número, tá? Então, se a Selic é o custo de capital da empresa, esse projeto é aceitável, porque a taxa de retorno é maior do que a Selic. Agora vamos imaginar que a empresa, a companhia ali, não tenha um custo de capital de 4,5, porque ela tem dívidas que ela contraiu lá atrás, e as dívidas lá atrás, o custo era maior. Vamos imaginar que o custo de capital dela seja de 8%, né? Ela tem alguns financiamentos, está 8% ao ano, né? Sempre um parâmetro igual, não dá para misturar, né? E aí, se eu usar o custo, não a Selic, o custo, agora é o custo de capital. Então, vamos usar o custo de capital de 8 para calcular o valor presente líquido. Valor presente líquido, abre parênteses, ó, ela diz, a primeira coisa me diga qual é a taxa. Então, é 8%, ponto e vírgula. Segunda coisa, me diga o valor 1, depois o valor 2, depois o valor 3 e assim por diante, né? Então, o valor 1 é esse aqui. Ó, mesma coisa, acho que é isso, né? Vamos ver? Olha aí. Aqui só deu um probleminha que eu não quero isso em real, nós estamos usando em inglês, né? 4.602. O resultado é positivo. Então, esse projeto é aceitável. Ele oferece um valor presente líquido de 4.602. Portanto, um valor presente líquido positivo. Ok. O que eu fiz aqui? Automatizei para mostrar para você que se aumentar o custo de capital para 9%, o VPL diminui, a TIR não muda nada. Se aumentar para 10%, o custo de capital for 10%, o VPL aumenta, fica quase zero. Se eu aumentar para 10,58, olha o que acontece com o VPL. Aliás, se eu usar aqui a taxa, porque aqui está 10,6, está arredondado, olha o que acontece com o VPL. Acontece que ele fica zerado. Então o VPL a taxa interna de retorno é a taxa que dá um VPL de zero. Sempre junto, se a taxa de retorno é igual ao custo de capital, o VPL será zero, né? Então, essa empresa, o custo de capital dela teria que estar limitado a 10,56%, né? Vamos botar aqui os 8, que era o que a gente acha um parâmetro razoável. Então, essa empresa oferece, se alguém investir, se a companhia lhe fizer esse investimento, no final de 10 anos ela terá como valor presente líquido, ou seja, no momento zero, valor de zero. Claro que vai passar o tempo, ela vai estar aqui em 10, mas é em valor de zero, né? Ela terá 4.602 dólares de retorno. Vamos aqui voltar para a nossa slide. Nós temos aqui um exemplo
de dois projetos A e B que têm fluxos diferentes. Olha, o projeto A tem um investimento de 42, o projeto B de 45. O projeto A, um fluxo de caixa estável, constante de 14 mil, e o projeto B, um fluxo de caixa que começa em 28 e vai diminuindo, 12, 10, 10, 10. O custo capital aqui é 10% ao ano. Então, jogando lá no Excel, você vai chegar primeiro a um VPL do projeto A de 11 mil e do projeto B de 9.900. Uma TIR de 19% e, no caso do projeto B, uma TIR de 21%. Você enxergou o que eu enxerguei? No caso do payback, aqui dá um payback 42, né? De 3 anos. Então, 3 anos vezes 14 dá os 42. E nesse caso aqui o payback é mais curto. Então vejam que, usando a técnica de payback, o projeto a ser aceito é o B. Usando a técnica da TIR, o projeto é B. Mas usando o VPL, o projeto é A. E agora? Primeira coisa, o payback é uma técnica de botequim. Você está no botequim tomando cervejinha, cachaça com os amigos, com as amigas, e aí você fala de um projeto, você pega um guardanapo usado, escreve a caneta aquilo que eu fiz ali, faz a conta de cabeça numa calculadora normal, tempo de retorno, sem considerar o valor do dinheiro no tempo. Então, o payback é a técnica menos relevante para esse caso. É o menos técnico possível, nesse caso, é o payback. Mas entre TIR e VPL, as duas técnicas consideram o valor do dinheiro no tempo. Mas aí, nesse caso, você vai optar pelo VPL. É o VPL que tem que ser considerado. Então, portanto, o projeto A deve ser priorizado em relação ao projeto B. Imagina se esses dois projetos são mutuamente excludentes, né? Então vejo aqui na síntese o que eu vou dizer para vocês. Prós do payback: fácil de calcular e um apelo intuitivo, fácil de entender. O retorno se dá em 6 anos. Faço um investimento em 6 anos, eu tiro tudo que eu investi. E aí os outros anos do fluxo eu só estou tirando para mim. Considero os fluxos de caixa do projeto. Qual é o contra? Não considero o valor do dinheiro no tempo. Estamos falando do payback simples, que não adianta fazer payback descontado se a gente tem técnicas mais acertadas, que são as outras. A última fragilidade do payback: não reconhece os fluxos de caixa que ocorrem após o período de payback. Então, depois de 6 anos, se os fluxos de caixa fossem todos negativos, o payback não reconheceria aqueles fluxos de caixa. Ou se eles fossem muito positivos, o payback não reconheceria esses fluxos de caixa. A TIR e o VPL, do outro lado aqui, a TIR e o VPL sempre levam a mesma decisão de aceitar ou rejeitar um projeto, mas as diferentes premissas podem levar a classificações diferentes. A gente acabou de ver um caso em que o payback, ou em que a TIR indicou uma resposta e o VPL indicou outra. Os conflitos de classificação resultam das diferenças na magnitude e na época de ocorrência do fluxo de caixa. Vocês olhem aqui que nós temos um projeto em que o fluxo de caixa é constante e um outro projeto que é bem diferente. Um grande fluxo de caixa no primeiro ano e depois o fluxo de caixa cai bastante, né? Ou pelo menos cai em relação ao outro projeto A, né? Ao projeto A. Ok. Então, em teoria, o VPL é superior à TIR, pois ele considera que a taxa de reinvestimento dos fluxos de caixa é igual ao custo de capital da empresa. Em teoria, então, eu sempre corro para o VPL, ele é mais preciso. Ele te dá um valor financeiro e ele considera que a taxa de reinvestimento dos fluxos de caixa é igual ao custo de capital da empresa. Na prática, a taxa interna de retorno é mais usada, porque é mais fácil de interpretar. Qual é a taxa de retorno? Ali, no nosso caso, eu até esqueci, é 10,6% ao ano. Ora, isso aí é comparável com um monte de aplicações financeiras, com a taxa Selic, com a taxa do CDI, com a taxa de retorno da empresa X, da empresa Y, da empresa Z.
Vejam que o VPL tem um problema na viabilidade e comparabilidade. Eu tenho duas áreas do ramo alimentício, é o McDonald's da Beira-Mar e eu tenho lá a hamburgueria da ESAG, que funciona ali na ESAG. Ora, não dá para comparar os resultados, o VPL. O investimento no McDonald's da Beira-Mar é enorme e o fluxo de caixa também é enorme. Logo, o VPL vai dar enorme, milhões. No caso do hamburgueria vai dar 100 mil, 10 mil, 50 mil o VPL. O investimento foi baixo, o fluxo de caixa é baixo. Não dá para comparar um VPL com outro. Mas se eu usar a taxa de retorno, dá. Os dois podem ter a mesma taxa de retorno, por exemplo, 11% ao ano. Compreenderam, então, essas vantagens e desvantagens? Ok. Então, a gente continua no próximo vídeo. Tem mais um aspecto que é a questão de situações particulares, tá?